Boa noite, meus queridos pensadores. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos analisando, estudando, se aprofundando, em mais um capítulo. É o capítulo 9 do nosso livro, O Poder da Consciência, do Joseph Murphy. E o capítulo 9 ele fala o seguinte: como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza. Então, hoje nós vamos pegar bem profundo com relação à consciência de riqueza, conflito mental e sentimentos que atrapalham esse processo, que é o sentimento da inveja e o sentimento do ciúme. Então, vamos começar primeiro a entender essa relação da consciência de riqueza. Primeiro, vamos entender o que é consciência, né? Consciência é aquilo que eu sei com relação a determinado assunto. Vida, por exemplo. O que eu sei sobre vida é a consciência que eu tenho sobre vida. Se eu falar de negócios, o que eu sei sobre negócios é a consciência que eu tenho com relação a negócios. Se eu falar de vendas, o que eu sei sobre vendas é a consciência que eu tenho com relação a vendas. Então, aqui fala de consciência de riqueza. É o que eu sei com relação ao quê? Riqueza. E tem uma coisa que nós temos que nos livrar de todas as formas, que é o quê? Uma crença que está enraizada, que diz o seguinte, que para você enriquecer, você tem que trabalhar o quê? Duro. Você tem que ralar igual um camelo. Você tem que, sabe, estourar a mão de calo, fazendo aquele trabalho braçal, chegar no seu limite extremo para que você seja rico. Então, primeira coisa é se libertar dessa crença. E a segunda é se libertar também da crença de que você acredita que o quê? Que nasceu para sofrer. Que você está condenado para viver uma vida de sofrimento. Então você precisa se livrar também dessas crenças. Então, agora que você entendeu que consciência de riqueza é aquilo que eu sei com relação à riqueza, vamos entender como que desenvolve uma consciência de riqueza. Essa é a pergunta. Consciência de riqueza. Lembra das aulas anteriores que nós falamos das táticas e dos métodos para você trabalhar o subconsciente? É o método da afirmação, né? Tem todas aquelas táticas. Então, uma maneira de você desenvolver uma consciência de riqueza é através do método da afirmação. E o método da afirmação, ele fala o quê? Você repetir para você uma coisa positiva. Inclusive, aqui no livro, ele dá até um exemplo. Duas palavras, riqueza e sucesso. Então, você repetir para você essas palavras, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Durante o quê? 5 minutos. 2 ou 3 vezes durante o seu dia. Você está trabalhando o método afirmativo. E com isso você vai mudando a crença que você tem com relação à riqueza. Mas esse processo da repetição, você não pode esquecer que tem que ter associado a ele o quê? Sentimento. Porque se não tiver sentimento, palavras por palavras não vão surtir efeito. Porque nós sabemos que o nosso subconsciente, ele é o quê? 100% emocional. Então, somente com impacto emocional que a gente consegue impregnar no subconsciente essa consciência de riqueza. O que eu sei sobre o quê? Sobre riqueza. E agora vem outro detalhe. Por que as pessoas fracassam com relação ao despertar desse sentimento de riqueza? Primeiro, dois motivos. Primeiro motivo, porque a pessoa não acredita naquilo que ela fala.
É aquele velho ditado que eu sempre repito. Falar por falar, até papagaio o quê? Até papagaio fala. É a mesma coisa que você abrir a boca e falar, eu sou rico, eu sou próspero, mas você não acredita nisso porque você está lascado, está ferrado, sem R$ 1 no bolso. Mas aí você sai abrindo a boca, eu sou rico, eu sou próspero. Ou seja, você fala, mas você não acredita naquilo que você fala. Então, isso gera o quê? Conflito. Um conflito mental. Porque você afirma uma coisa, mas você acredita em outra. Então, deu tilt. O trem tá dando curto. Então, conflito é uma das formas de evitar que o quê? As suas afirmações, que entra naquela tática que nós falamos, né, nos métodos de reprogramar o subconsciente nas aulas anteriores. Então, o método afirmativo, ele só vai funcionar se aquilo que você fala, você acredita envolvido com sentimento. Então, um dos motivos que faz com que essa reprogramação não funcione é justamente esse conflito. Eu falo, mas eu não acredito no que eu falo. E o segundo é o quê? Eu critico aquilo que eu quero. Exemplo, eu falo que eu quero ser uma pessoa rica, mas eu falo que aquele cara é rico porque o dinheiro é sujo. Tá entendendo? Outro conflito. Eu critico aquilo que eu quero. Eu falo que eu quero dinheiro, mas eu digo que o dinheiro é amaldiçoado. E nem o Douglas deu um exemplo para a gente em outra oportunidade. Ele falou que tinha uma mulher que ela tinha um montante de dinheiro em mãos, mas ela falava que o dinheiro era amaldiçoado. Olha o conflito. Então, isso faz com que você tenha uma consciência de riqueza fraca. Eu não diria nem consciência de riqueza, eu diria que é uma consciência de pobreza. Né? Porque aquilo que você sabe sobre riqueza está totalmente indo contra o que é a riqueza de fato. Agora, como é que você evita esse conflito mental? Simples. Realizando declarações que não vão gerar o quê? Dúvidas. Que nem eu falei antigamente. Se você fala que é rico, se você fala que é próspero, mas você tem uma vida miserável, então você está tendo o quê? Um conflito. Aí o autor deu até dois exemplos. Um exemplo que ele deu foi o seguinte: você pode fazer a seguinte afirmação: dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Essa afirmação não gera nenhum conflito se você for parar para analisar. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Você não falou qual foi o interesse. Você só falou que está sendo ajudado em todos os interesses. Então você aceita isso. Conscientemente, lógico, inconscientemente. Outra afirmação que ele colocou aqui, ó. Minhas vendas estão melhorando todos os dias. Ele não disse, minha venda melhorou ontem, minha venda vai melhorar amanhã, minha venda tem que melhorar hoje. Não. Ele falou o quê? Minhas vendas estão melhorando todos os dias. Então, conscientemente, você aceita isso. Lógico, inconscientemente. Aqui no meu quadro, que eu tenho, né, no meu quadro de visão aqui, ó, eu tenho ali, que eu coloquei o seguinte. Olha essa minha afirmação, ó. Todo dia, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. Todo dia, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. Eu não falei se é financeiro, se é na saúde, se é no trabalho. Eu falei que em todos os sentidos eu estou cada vez melhor. Então, conscientemente, eu aceito isso, não dá conflito. Então, inconscientemente, eu o quê? Eu absorvo. O autor também nos fala sobre a questão das declarações negativas. Ele é bem enfático, ele fala assim, ó, não faça declarações negativas, pois elas serão o quê? Atendidas. Elimine pensamento de medo, porque ele vai acontecer. E outra, cara, isso aqui me chamou muita atenção. Ele falou que o subconsciente ele multiplica e amplia tudo que nele você deposita.
Presta atenção nisso aqui. Ele multiplica e amplia. Então, se eu tenho um pensamento negativo, ó, desse tamanho assim, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai multiplicar. Se eu tenho um medo pequenininho, o que é que ele vai fazer? Ele vai multiplicar e vai ampliar esse sentimento. Então, temos que ficar o quê? Bem atentos a isso. Que a parte subconsciente da nossa mente, ela aceita tudo, e uma vez que ela aceita, o terreno é tão fértil que multiplica e amplia tudo aquilo que cresce. Aí vem a pergunta: quem participou dos estudos dos outros, dos livros anteriores, sabe a resposta para isso aqui, ó. A origem da riqueza. Qual é a origem da riqueza? A origem da riqueza está nas ideias. Você só precisa de uma ideia, pôr em prática, funcionar para você enriquecer. Não é o dinheiro. O dinheiro, ele é o quê? A ferramenta. Ele é apenas um símbolo. Mais para frente, nós vamos ver, quando estiver estudando aqui, você vai ver que antigamente era o que usava? Prata, bronze, ouro, aí depois você tinha gado, você tinha ovelhas, tudo isso que era meio de você negociar e trocar, era o dinheiro da época. Até que recentemente surgiu o que? A moeda. E tem uma explicação lógica, né? É bem mais fácil você andar com a moeda, com o valor, do que você sair carregando não sei quantos gados, não sei quantas, né? Cabeça de bode, de cabra, seja o que for animal que você tenha para poder negociar alguma coisa. Ou como era antigamente, carregava aquela sacolinha cheia de ouro, né? Totalmente diferente. E hoje, ainda mais hoje, na tecnologia que nós temos, o que que acontece? Nem dinheiro mais a gente usa, né? É o famoso Pix. O trem é tudo virtual, filho. Você nem pega no dinheiro mais. Você fala, faz o Pix para mim, caiu na conta, você olhou lá o número na conta, tá lá, acabou. Para você tem aquele dinheiro ali. Então o dinheiro, ele é só o quê? Um símbolo. Ele é uma ferramenta, mas o que gera riqueza é o quê? Ideia. Aí eu te falo, quem é que te dá essas ideias? Nós estudamos sobre isso. Quem é que vai te dar as ideias? O subconsciente. Porque quando você precisa de uma resposta, quando você procura resposta para algo, o Gonçalo Lewis já citou que ele precisava de uma resposta para um negócio, ele estava vindo de carro lá do sítio dele, e no meio do caminho, meio com um estralo, né, Gonçalo? Meio com aquela coisa assim, a resposta que ele precisava veio. O que é isso? A conexão com a mente de Deus trouxe a resposta que ele o que precisava através de uma ideia. E aí você executa aquela ideia e tem o resultado que você precisa. Agora, temos que ficar atentos, como eu falei também, além de declarações negativas, há emoções também que nos afastam da riqueza. E essas emoções, elas são muito poderosas. Inveja e ciúme. Que a pessoa que ela é invejosa, ela fica, olha, isso é mentira minha, ela fica o quê? Aborrecida e irritada com aquela outra pessoa que conseguiu chegar, talvez onde ela queria chegar, ou aquela pessoa que está onde ela gostaria de estar. Então ela fica com raiva. E ela acha que aquele sentimento de raiva que ela tem, a inveja que ela tem, o ciúme que ela tem, vai prejudicar o outro. Muito pelo contrário, prejudica quem? Ela. Porque esse sentimento que ela tem, ela passa para o subconsciente o quê? Exatamente isso. E o subconsciente, nós já entendemos, o solo é tão fértil que ele multiplica e amplia aquilo. Então você se afunda mais ainda no caos.
Por isso que fala, hoje eu entendo claramente quando fala assim, cara, você tem que perdoar. E tem pessoas que até hoje não entendem isso, falam, não, não vou perdoar ninguém, não. Porque quando você libera o perdão, quem se liberta é você. Porque você não fica preso mais naquele sentimento de raiva, e aquele sentimento não vai gerar mais situações para que você continue afundado naquilo. Então, quando você perdoa, você se liberta desse sentimento ruim. E uma vez que você tira esse sentimento ruim de você, você coloca coisas novas. E uma vez que você coloca coisas novas, tudo isso fica armazenado no teu subconsciente, multiplicado e ampliado. Eu acho que agora fica bem claro essa questão de perdoar. E o grande mestre falava, né? Perdoar uma, duas, três, não, sete não, 70 vezes 7. E se preciso for, meu amigo, você sempre, essa que é a verdade. Você tem que perdoar sempre. Porque quando você perdoa, não está com relação ao outro, é com relação a você. Aquilo que você sente. Porque você se liberta desse sentimento o quê? Tóxico. E ele finaliza o capítulo falando o seguinte: como é que você enriquece dormindo? Pergunta interessante, né? Você fala assim, é lógico que aqui para a gente não é novidade, a gente até sabe que isso é possível. Mas para quem ouve de fora, fala, esse cara tá de sacanagem. Enriquecer dormindo? Vai trabalhar não, vagabundo, para você ver se você ganha alguma coisa. Tipo assim, vou passar para você uma receita boa. Toma um banho gelado, acorde cedo e vai trabalhar para você ver, né, se você não enriquece, né? Só que aqui o autor, ele, lógico, muito mais profundo, a gente conhecendo o poder que a gente tem na nossa parte subconsciente da mente, ele fala que uma forma que você pode fazer isso é com a técnica do sono. Lembra da técnica do sono? Antes de dormir, repita para você uma palavra até você pegar no sono. E com isso você está o quê? Reprogramando o teu subconsciente. Você está mudando, que nós começamos, lembra, você está mudando a sua consciência com relação à riqueza. Então, a técnica do sono ela é muito poderosa. Ela é uma das que eu uso muito. Sempre que eu preciso de uma resposta, isso eu já falei muitas vezes aqui, e comigo é batata que acontece. Sempre que eu preciso de uma resposta, que eu preciso de uma solução para qualquer coisa, eu durmo pensando naquilo, e no outro dia, ou quando eu acordo, ou no meio da noite de madrugada, ou quando eu estou tomando banho, ou quando estou tomando café, mas na parte da manhã, não passa disso. Assim, ó, meu estralo. Aí eu vou ó, e anoto. Se eu acordo de madrugada, eu anoto num papel. Porque senão no outro dia, quando eu levanto, eu não lembro. É incrível isso. Por isso que eu levanto, nem que seja cambaleando de sono, mas eu vou no papelzinho e anoto. Aí quando chega no outro dia que eu levanto, eu vou lá e olho no papel, sim, é a resposta que eu precisava. Porque eu já fiz a experiência de tentar confiar e ter a resposta, mas falar assim, não, amanhã eu lembro. Quem falou, filho? Lembrei, não. E não foi só uma vez, não. Fiz isso várias vezes. Então, eu aprendi. Então, quando eu tenho a resposta de madrugada, eu anoto no papel. Eu deixo até fácil, papel e caneta próximo, e na hora que eu levantar, eu sei onde é que está, eu vou lá e anoto. E foi assim que assim nós finalizamos, né, o nosso conteúdo de hoje. Eu quero acabar com essa frase aqui. Tentar acumular riqueza com o suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo. E a interpretação aqui eu deixo para cada um de vocês. Inclusive para vocês que vão estar assistindo esse vídeo aqui posteriormente. Então agora eu vou finalizar a nossa gravação aqui, para que nós possamos entrar na discussão, cada um colocar o seu ponto de vista. Deixa eu só encerrar aqui.